voltamos com o Horizonte Debate e hoje o nosso tema é o rompimento da barragem de Brumadinho. Participe conosco. São 3 convidados, especialistas, cada um em sua área. Nós não vamos ficar aqui repetindo as histórias, falar isso de novo, nós já estamos cansados, tristes com essa situação toda. A gente está refletindo o fato. Estamos ao vivo pela TV Horizonte, no 31 99642 8473. Você consegue falar comigo e com os convidados o tempo todo. Envie as suas dúvidas e questionamentos para a gente. Professor Roberto, o que é preciso fazer para que, eu estou dizendo assim, de 3 em 3 anos isso vai acontecer? O que é preciso fazer agora nesse momento? Instalar, colocar os dispositivos, a universidade para poder pesquisar essas barragens aqui em volta de nós. Qual que é o procedimento para se fazer agora? Eu acho que você tem que manter um controle muito rígido dessas estruturas, né? E controle rígido envolve você controlar os piezômetros, a gente tem radares... Professor Roberto, não houve esse controle, por isso que... Não, por isso que... Tem os controles, né? Então eu acho que a gente tem que aprender com a história, né? Tivemos o problema com Fundão, né? E tivemos agora novamente o problema com Brumadinho. Então, a história cobra. Se você não aprende com a história, lá na frente ela vai te cobrar. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem sistemas de controle, né? A gente tem que verificar se esses sistemas estão operando bem, né? A gente viu que, por exemplo, pela filmagem que eles tiveram, que eles tinham algum controle ali, pelo menos visual, que eles estavam monitorando visualmente a barragem. Uhum. Agora, você tem mais controles. Você controlar o nível da água dentro da barragem é importante. A gente tem piezômetros, que são verdadeiros, parece com uma cisterna, que você controla o nível de água da cisterna. Então, isso tem que ser controlado, né? Você tem que ter filtros operando muito bem, porque você tem que retirar toda a água dessa estrutura, né? Senão, fica ali que nem um leão, né? O leão está deitado ali, você está perto, você tem que mudar o leão. O que você tem que fazer? Né? Então, é uma questão complicada mesmo, essa questão de controle da barragem. Temos que ter controle. Não houve esse... Não, e mais, o pior ainda é que houve alteamento a montante, que é mais barato, e eles obtêm licenciamento para colocar ali milhões de litros daquela lama, né, daquela coisa, e vão aumentando. Então, assim, o licenciamento já sabe que eles vão pedir alteamento, né? Agora eles proibiram aí, depois que aconteceu isso, o alteamento a montante, que é você ir construindo estrutura de dentro da barragem para aumentando a dimensão dela, a capacidade. Sendo que você tem uma jusante, que é feito fora da estrutura, se apoiando na frente ali, que você tem, fica mais caro, mas é muito mais seguro. Porque você tem problemas geológicos, né? Eu estou acabando entendendo de engenharia, geologia, de direito. Pelo menos que eu só não entendo bem, eu tenho coragem de falar e os outros me corrigem, eu vou aprendendo, né? Eu vou aprendendo na prática. Que é o seguinte, você tem falhas geológicas. Essa região daqui para Ouro Preto, essa região toda aí, isso aí tem uma estrutura calcária muito profunda. Você tem minério de ferro em cima de calcário também. Já houve pesquisa sobre isso. E a região calcária é cheia de água, ela tem ocos, né, dentro. E você tem também falhas geológicas. Fundão tem esse nome por causa de uma falha geológica que chama-se Fundão. E essa região também, pelas minhas pesquisas, eu não posso garantir aqui, ela está em umas falhas aí entre a Serra do Curral e a Serra da Moeda. Tem uma falha geológica aí. Então, você tem que construir essas barragens com muito maior segurança do que falar, não, o Brasil não tem sismo, o Brasil não tem problema nenhum. Eu acho que essa época já acabou há muito tempo. Agora, fazendo, Nelson, uma costura entre, de novo, a parte técnica do professor Roberto e o que a Paula está colocando para a gente aqui agora. E me desculpe de estar reduzindo um pouco, buscando uma outra tragédia da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul. Tem uma discussão de que os bombeiros lá que atestaram que não, pode liberar 200 e tantos adolescentes, jovens ali dentro, isso pegou fogo,
né? É a mesma estrutura essa que isola os estúdios da TV Horizonte. Isso aqui pega fogo, isso aqui causa um mal enorme para quem respira, o que queima aqui dentro, né? Faltou agente governamental para poder dizer assim, olha, pessoal, pode morar aqui, não tem problema não, que aquilo ali não vai estourar. Falta o governo também dizer que pode ou não pode? É muito importante, Jairo, a gente estudar o que nós chamamos de nexo causal. O que é nexo causal? É um liame causa e efeito. No caso do rompimento da barragem, a barragem foi rompida por qual motivo? Qual foi a causa? Foi um sismo? Foi um licenciamento equivocado? Foi uma falta de zelo da empresa utilizar um método inadequado, ultrapassado, anacrônico, que o professor chamou de barragem montante? Pouco importa discutir agora tecnicamente isso. E isso, para o direito, é muito importante. Por quê? A gente tem que verificar se existe o resultado pretendido ou o resultado causado. A morte foi causada por qual motivo? Se você não verificar que existe isso que nós chamamos de nexo causal, houve o rompimento do nexo causal, não há responsabilidade. Em outras palavras, ninguém vai para a cadeia, ninguém é condenado a nada. No dano ambiental é um pouquinho diferente. No dano ambiental, pouco se discute a causa. Há simplesmente uma atividade e um dano ambiental, que é indiscutível, há responsabilidade. Então, para o telespectador entender, na responsabilidade criminal e na responsabilidade civil, tem que ter um nexo causal, tem que haver uma ligação entre causa e efeito. Na responsabilidade ambiental, não é necessário. Basta demonstrar, a Vale operava? Sim. Causou um dano ambiental? Sim. Ela está condenada, mas não condenada a crime. O crime ambiental, há necessidade do nexo causal. Sim. Não sei se eu fui claro. Né? O agente que fiscaliza, ele falhou também? Eu não posso afirmar isso, que eu seria leviano. Né? Mas verificado que houve culpa ou dolo do agente que fiscalizou mal, emitiu um laudo errado, licenciou equivocadamente, houve dolo ou houve culpa? Sim, houve dolo ou houve culpa. Ele deve ser condenado, tanto civil como criminalmente. São muitos especialistas, né? Tem o geólogo, tem o engenheiro, tem o fiscal, tem pessoas que cuidam de várias questões assim especiais. Então, eu tenho muito medo quando tem muito especialista, porque cada um está no seu ramo, né? Cada macaco no seu galho, mas faz falta o pensamento sistêmico, faz falta uma coordenação que trate a coisa de uma forma transdisciplinar, que trata a coisa de uma forma, no mínimo, interdisciplinar, discutindo metodologias, porque a concepção de causalidade, hoje isso em medicina, em direito também, em geologia, é a multicausalidade. Você não pode mais trabalhar com uma causa, porque tem fatores condicionantes que, às vezes, num determinado momento, aquilo não daria nada, e em outro momento, aquilo gera Mas a multicausalidade, ela é mais difícil, né? Então, às vezes, na canetada, o sujeito prefere o reducionismo e não a multicausalidade. Justamente, mas aí eu já faço uma crítica à universidade. A universidade brasileira ainda é disciplinar, ela separa problemas. Quando você separa os problemas, você separa a solução. E soluções separadas de problemas sistêmicos, cada obra que você faz, você cria novos problemas. Então, é necessário a universidade brasileira passar a trabalhar na transdisciplinaridade, que é um enriquecimento do conhecimento humano que vem desde as descobertas quânticas, no início do século XX. Depois de Fundão, a universidade se debruçou sobre as barragens? Ela pesquisou mais? Pesquisou, estamos pesquisando, né? A gente está atacando diretamente o problema dos rejeitos, né? Que a gente... os rejeitos não estão... a gente não está tratando mais o nome rejeito, a gente está tratando como coprodutos. Então, nós vamos... Você tem possibilidade de fazer a separação sólido-líquido, né? Você tem a polpa ali, que sai água mais minério, partícula sólida, né? Você tem condição você tem processo de separação, o sólido
sólido líquido. Você tem espessamento e filtragem. Então, todas essas técnicas já estão sendo aplicadas no Brasil, já estão disponíveis para serem utilizadas. Mas elas estão mais aplicadas no Pará ou aqui em Não, Minas? na CSN mesmo tem um processo dele, o rejeito dele da CSN é todo rejeito seco, empilhado, de forma estável. Aquele lá em Congonhas? É. Você tem a barragem de Congonhas, que é uma barragem que não está ativa. Né? E todo o processo agora da CSN em Congonhas é processo a seco. Mas o que está lá de anterior era o método antigo. É o método antigo. Então o perigo persiste. Né? Tem que estar sob controle. Agora, doutor Elcio, de novo, né, fazendo esse movimento, Paulo, o sujeito que está inserido nessas cidades, Congonhas, Brumadinho, Mariana, esse sujeito que está agora, ele está sofrendo porque ele acabou de enterrar um vizinho, acabou de enterrar um colega de trabalho. Ele está com medo de perder o emprego? Ele está com medo de... Porque o que a gente também escuta junto do sofrimento é um medo enorme de perder o trabalho. Elcio, como costurar isso tudo? Esse problema de economia, macroeconomia, é um problema muito mais complexo que um bate-papo entre um engenheiro, um médico, um jornalista, enfim. É um problema que deve ser gerido pelo Estado. Independentemente de ideologia, não se discute direita ou esquerda nesse momento. Discute qual o papel do Estado na sociedade. Deve ser um papel de maior ingerência ou deve ser um papel de Estado, que nós chamamos de Estado mínimo, um Estado afastado da sociedade? Até que ponto o Estado deve tributar e, com o dinheiro arrecadado, deve proteger a sociedade? Até que ponto o Estado pode fazer com que uma determinada empresa não opere e, por consequência, não gere empregos, não aumente a arrecadação tributária em prol da vida humana? Qual que é o liame, qual que é, melhor que liame, qual que é o limite da intervenção estatal na vida privada? Essa é uma discussão um pouco ideológica, assim, sabe, Jairo? Mas é uma discussão burra quando parte para ideologias cretinas de esquerda ou de direita. É uma discussão que deve ser firmada, o limite da atuação estatal na vida do particular. Eu vou caminhar de novo para um intervalo e quero fazer mais reflexões nesse sentido. Eu não sei se as populações em Mariana, se o prefeito de Mariana está seguro com o fim da Samarco. Definitivamente Itabira não está feliz economicamente com o esgotamento daquelas minas lá. Fica conosco, participe do debate. Nós vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.